Pronto. Então, boa tarde a todos. É uma alegria a gente iniciar, né? Esse novo estudo do livro Ponto Final, do Wilson. Que a gente possa, né, estar acompanhada dos bons espíritos, da espiritualidade amiga, que seja um estudo fraterno, esclarecedor para todos nós, para a gente entender um pouquinho, né, desse contexto que envolve a doutrina espírita. Então, hoje a gente vai iniciar do zero esse livro. Tudo bem a gente começar a ler nos agradecimentos? Vamos embora, do Ou zero. querem Acho que é passar? legal. Então, vamos lá. Alguém quer ler? Eu vou ler os agradecimentos, então. Tá bom. E aí a gente troca. A editora M, agradecimentos. A editora M, pela parceria de sempre e, em especial, por proporcionar os meios para a publicação deste livro. Ao estimado amigo Paulo Henrique de Figueiredo, pelo convite à realização desse projeto, bem como pelo empenho decisivo para que se concretizasse. À FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e ao CEDOR, Centro de Documentação de Obras Raras, minha gratidão pelo apoio promocional e pela liberação dos documentos do acervo de Abreu. À Fundação Maria Virgínia e Herculano Pires, pela solidariedade à publicação deste livro. Ao CPD-OC, Centro de Pesquisas e Documentação Espírita, também associado aos esforços desse projeto. Ao TELMA, Teatro Espírita Leopoldo Machado, de Salvador, Bahia, na pessoa do seu diretor Lucas Sampaio, por sua contribuição de suma importância. Ao caro amigo Luiz Jorge Lira Neto, pelo inestimável apoio e pronta adesão à materialização deste livro. A minha estimada esposa, Tânia Regina Zaguri Tourino, pela parceria e incentivos constantes no decorrer da realização deste projeto. Assina Wilson Garcia. O Wilson Garcia é vivo ainda? Sim. Tem uma live dele sobre o livro lá no YouTube do EPT. E tem aqui também, nessa parte, que está aqui no cantinho esquerdo, para Leon Denis, o grande filósofo espírita, poeta da prosa, cuja vida foi inteiramente voltada à causa do espiritismo. Dedico. Aí a gente entra uma declaração necessária. Tomávamos um café ao pé da jabuticabeira carregada. Alguém quer ler essa parte? Vamos lá, posso ler? Pode, por favor. No início de julho de 2019, tomávamos um café, contando e relembrando casos curiosos. Eu e Wilson Garcia, ao pé da jabuticabeira carregada, no quintal dos fundos do CEDOR. Iniciava naquele dia a sua colaboração nos trabalhos de pesquisa entre os manuscritos de Allan Kardec, milhares de escritos de Canuto de Abreu e tudo mais do acervo. Mas nem imaginávamos o que estava por vir. Eu já havia reunido uma pesquisa preliminar, destacando cartas e documentos colecionados, quando da elaboração da obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. É como colher legumes e verduras na horta. Vamos determinados a um objetivo, pegamos o suficiente, mas toma-se o conhecimento do que está maduro, das coisas inesperadas. Não se apanha de tudo, mas se planeja a próxima colheita. Pois bem, havia material para outro livro, importante e conclusivo, mas que precisava aguardar o momento oportuno. O Wilson é da velha guarda do Espiritismo. Viveu histórias valorosas ao lado de Herculano Pires, Jorge Resini, Chico Xavier, Júlio de Abreu, nosso amigo em comum, Eduardo Carvalho Monteiro e tantos outros. Esteve presente nos fatos históricos do movimento espírita brasileiro. Enfrentaram lutas, dificuldades, parcos recursos.
muito diferente do que temos hoje disponível para pesquisar. Escrevi no livro Autonomia. Além desses lúcidos pensadores do Espiritismo, também Luciano Costa, Carlos Embaçaí, Deolindo Amorim, Nazareno Tourinho, Wilson Garcia. Todos lançaram livros no século anterior, em palestras e artigos lutaram para divulgar o Espiritismo como obra resultante do esforço de Allan Kardec, batalhando bravamente contra os desvios e as mistificações, como o rustanguismo. Em O Verbo e a Carne, Herculano faz um apelo, afirmando que não é possível calar diante da astúcia dos mistificadores e da fascinação dos que a aceitam e aplaudem. E completa: é dever dos espíritas sinceros combater a mistificação rustanguista neste alvorecer da era espírita no Brasil. Ou arrancamos o joio da seara, ou seremos coniventes na deturpação doutrinária que continua maliciosamente a ser feita. O Cristo a Genere é a ridicularização do espiritismo que se transforma num processo de deturpação mitológica do cristianismo. A doutrina do futuro nega-se a si mesma e mergulha nas trevas do passado. O homem espírita, vanguardeiro e esclarecido, converte-se no homem da era anticristã, no crente simplório das antigas mitologias. Pires, 1972, página 61. E Herculano termina com uma citação de Emmanuel Burke: para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Desde jovem, li diversas vezes toda a obra de Allan Kardec e dos pioneiros fiéis do Espiritismo. Mas foi a leitura das obras dessa geração de Herculano que me motivou a pesquisar Kardec com amplitude, desvendando o cenário cultural de seu tempo, comparando paradigmas, saindo da caixa, olhando além do horizonte. Caso estivesse hoje entre nós, de posse de todos esses documentos extraordinários, o que faria Herculano Pires? Foi o que me perguntou Wilson Garcia naquela conversa. Mas o que imediatamente pensei, lembrando os documentos reunidos para a futura obra futura, né? Foi perguntar a mim mesma: estamos entre nós? Estando entre nós, o que faria Wilson, representando sua geração de pensadores espíritas? Tarefa oferecida, tarefa aceita. Tenho anotado entre as mensagens trocadas na época do WhatsApp: olá, Paulo, tem como me enviar os livros do Saião e suas anotações? Mando tudo o que tem. Você está em contato com um conteúdo de grande valor, necessário na hora certa. Antes de continuar, Saião é o Saião da Federação Espírita da FEB, é isso? Isso, José Sai. E o Wilson respondeu: estou trabalhando a todo vapor, levantando documentos, analisando para formar um todo. Após isso, as coisas certamente se formarão de modo a criar o discurso. As noites têm sido intensas, pouco sono e muita conversa com os amigos espirituais. Vamos em frente. O prazo me preocupa, mas estou convicto de chegar ao objetivo no tempo adequado. O Wilson alçou voo solitário em sua recuperação de fatos históricos. Mergulhou no esforço íntimo do escritor e jornalista experiente. A certa altura, comentei: acho fundamental em sua obra a seguinte questão: a fraude rustanguista tem apenas uma força negativa, não positiva. Essa força é a de impedir o acesso à nova teoria moral, pois a moral heterônoma já é a difundida amplamente pelas religiões tradicionais. O esforço positivo é de esclarecimento. O negativo é de impedimento, falseamento. Algo semelhante foi o esforço negativo da Igreja para impedir a difusão das ideias libertárias de Jesus, mantendo a fé cega e a obediência passiva das religiões ancestrais. Sem dúvida, Paulo, isso tudo está muito claro para mim. Estou atento ao viés cultural da questão, mas também quem fez pouco para que isso não ocorresse e quem nada fez nos prejuízos causados devido ao propósito de impedir a moral autônoma de Kardec, respondeu Wilson, desenvolvendo seus apontamentos e resgates. Seguimos desde então caminhos diferentes. Vivenciei os fatos relacionados com o livro Nem Céu nem Inferno,
As Leis da Alma, segundo o Espiritismo. A viagem do Lucas Sampaio para Paris, os novos documentos inéditos. A história do golpe dado na estrutura da obra de Kardec após a sua morte. As adulterações de seus livros conclusivos. Em 27 de janeiro, Wilson me afirmou que a obra estava pronta e em fevereiro já estava preparada a versão final para publicação. E então veio a pandemia. Vejo aqui no meu celular uma troca de mensagem do dia 24 de março, afirma Wilson. Por aqui, vou tocando os projetos. Penso em abordar a figura humana de Allan Kardec. E o que você está fazendo? Continuo trabalhando em casa, aguardando que o dia em que a Terra parou acabe. Respondi prontamente. E Wilson anotou, kkkk. Os livros possuem histórias próprias e caminhos que não podem ser previstos entre a ideia inicial até chegar às mãos do leitor. O livro do Wilson estava programado para chegar primeiro às livrarias, trazendo o ineditismo de sua importantíssima pesquisa. Mas o destino não quis assim. No livro Nem Céu nem Inferno, fizemos uso de algumas cartas anteriormente presentes na obra de Wilson. Foram abordagens completamente diversas. Isso o leitor pode constatar por si mesmo, lendo as duas obras. Mas o meu, em coautoria com Lucas, saiu primeiro, em virtude das excepcionais e inéditas circunstâncias desse marcante ano de 2020. Cá entre nós, quem sabe o livro de Wilson, munido de seus próprios intentos, exigiu fazer valer a força de seu título, ponto final. Bacana. Achei que seria importante e necessário esse relato e esclarecimento sobre alguns dos bastidores dessa importante obra. O próprio Wilson, com o livro O Corpo Fluídico, Herculano, Júlio de Abreu, Luciano Costa e tantos outros guerreiros fiéis da mensagem original do Espiritismo, lutaram no século passado de peito aberto, confiança plena, como faziam os celtas, cientes da imortalidade, defendendo sua terra da invasão romana. Pois o Wilson Garcia, representando a todos eles, mas agora munido dos fatos irrecusáveis, fontes primárias de próprio punho de Allan Kardec, vem terminar essa saga de forma conclusiva e irrefutável. Chegou a hora da clareza e dos pratos limpos, pois, como afirmou o fundador do Espiritismo, num trecho adulterado de O Céu e o Inferno, Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem em termo as suas incertezas, fazendo cair os andaimes das hipóteses. É a realidade após a ilusão. Parabéns, Wilson. Obrigado por sua trajetória contínua e produtiva, superando ilusões e restabelecendo as origens em 2 diferentes séculos da história do Espiritismo. Paulo Henrique de Figueiredo. Outubro de 2020. Aí no rodapé, além de suas atribuições junto ao CEDOR, Paulo Henrique de Figueiredo é autor dos livros Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escolhidos, Revolução Espírita, a Teoria Esclarecida de Allan Kardec, Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, e o recém-lançado Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma, segundo o Espiritismo. Bacana, né? Muito bacana. Que é a amizade, o interesse comum, o bem coletivo, que faz crescer junto, né, gente? Que coisa bonita que é isso. Não, e eu achei bacana porque surtiu efeito, né? Você vê, lançaram em 20, nós estamos em 22 e hoje a gente já começa a perceber, né? Que realmente quem está interessado, está começando a estudar, pelo menos eu tenho visto mais gente querendo estudar. Quem não está interessado, continua lá no cantinho, fazendo o que quer fazer, no seu movimento espírita. Uma hora acorda, né? Uma hora vai acordar. Todo mundo vai ser salvo no final, por si mesmo, né? Então, cada um segue seu caminho, né? Cada um na sua velocidade. Mas é legal ver que, né, eu não lembro muito, mas não teve tanta repercussão o livro dele, né? Eles pegaram o livro e jogaram para escanteio, né? Tipo assim, deixa lá no cantinho, finge que não viu, né? Finge que não viu e deixa para lá, né?
pessoal está tentando fingir que o movimento não foi esse, né? Que a história do movimento espírita brasileiro não é o que a gente vai ler aqui, né? Então tem coisa que acho que vai levar ainda uns bons 10, 20 anos para todo mundo ter conhecimento disso. E aí cada um escolhe, né? O que vai acontecer. Bem legal. Acho que valeu o esforço deles. Alguém quer continuar? Alguém quer ler, gente, o prólogo agora? Não. Quer falar, Conde? Não? Vocês assim, depois eu pensei que você ia falar. Que ele falou uma coisa, né? A pessoa deixar de lado, né? A pessoa fingir que não é com eles. É o que acontece. Finge demência, né? Mas, enfim, cada um dá o que tem, né? Como se fingindo não existisse, né? Eu finjo que não existe, então não existe para mim. Igual criança. Não, e ninguém mais vai saber, né? Se eu fingir, ninguém mais vai saber. Deixa eu acreditar nisso. É criancice, né? E eu vejo também que se ficar esperando os representantes do espiritismo, aliás, os representantes do movimento espírita, que são ícones, que têm milhares de seguidores, tomar a iniciativa de apresentar esse trabalho, do Paulo, do Wilson, do Lucas e de outros, vai demorar. Até acredito que pode ser que em algum momento eles pronunciem o nome desses, mas vai demorar. Eu acho que é trabalho de formiguinha mesmo. É trabalho de formiguinha, é a gente mesmo. Por exemplo, na casa espírita que eu participo, eles estão planejando de voltar a abrir para o público em junho, mas já estão convocando as outras pessoas para voltar a participar, né? Se depender de mim, eles vão saber disso, porque eu não vou perder a oportunidade de falar. Então são duas. Chata, né? Eu também estou com essa postura. Eu estou fazendo uma estatística. Depois vocês me contam o que aconteceu com vocês. Que eu estou fazendo uma estatística de quem que está tentando revolucionar as casas espíritas. Até agora já morreram 6 ou 7, entendeu? Mas um conseguiu reverter. Mas de 8 que eu conheci, 7 já morreram, foram decapitados na saída do centro, entendeu? Tô falando sério, não tô brincando. Foram praticamente expulsos do centro. A minha ideia é a mesma desde o começo. O movimento é de quem estuda, é de quem é espírita. E quem é espírita é quem estuda o Kardec. Então vamos começar por Kardec. Você não quer estudar, quer falar que você é espírita? Não tem nenhum problema. Eu tenho um amigo meu que se acha muito bonito. Não tem nenhum problema. Ele pode falar o quanto ele quiser que ele é bonito. Eu vou continuar a achar o que eu acho dele, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não precisa de autorização de movimento nenhum. Né? Nunca precisou e não precisa para estudar o espiritismo. Então, deixa o pessoal para lá, entendeu? Deixa eles lá. Vamos fazer a nossa parte, né? Não, e assim... A gente vai ter oportunidade de apresentar o nosso entendimento do espiritismo. É isso Esse mesmo. novo entendimento que a gente está adquirindo, a gente vai ter oportunidade dentro da casa espírita em algum momento. Quem Em quiser... algum momento a gente vai ter. Quem ainda vai voltar ao sistema lá que é de palestrante, vai ter oportunidade de falar. Quem é do atendimento fraterno vai ter oportunidade de falar. Quem que participa de algum estudo que possa ter, vai ter oportunidade de falar. Quem tem as amizades ali dentro, em algum momento, vai ter oportunidade de falar. Mas eu tenho falado lá na minha casa, desde que a gente começou, eu me inscrevi no EPT, eu acabei de mandar um link, um convite de novo, um comunicado, eles me olham com cara de ET, não querem nem escutar. Vai demorar 50 anos. Quando você sair do centro, olha para trás, fica olhando bem, porque pode vir com o machado cortar a tua cabeça. Presta atenção, entendeu? Tem acontecido.
De forma regular nos Ó. centros espíritas. No comecinho do ano, houve uma reunião de expositores com os coordenadores, expositores nós e os coordenadores, das casas André Luiz. Pegou o pessoal de Santana, Vila Galvão, Vila Gustavo, e um povo grande. E aí, em algum momento, eu fiz um comentário, era pertinente naquela hora, sobre a Gênese. Assim, silêncio. Aí a pessoa que estava orientando usou de bom senso e falou que realmente, né, precisaria formar grupos de estudos. Eu falei, já com muito atraso, mas antes tarde do que nunca. Conclusão, eles não querem ouvir, mas eu vou continuar falando, é o que a Rosana falou, eu vou fazer a minha parte. E a programação mudou, o curso era de 5 anos, mudou para 4, não sei se vocês estão sabendo, já está, quem entrou ano passado e este ano, já está fazendo um curso de 4 anos. Eu mudei todo, o programa mudou e eu mudei minhas aulas, porque inclusive eu dava aula para o 2º ano e era exatamente na hora que falava das culpas, das penas do Código Penal da Vida Futura. Então, eu aproveitei, não está no programa, mas eu encaixei de um jeito que fique bem claro a autonomia, o que aconteceu com Kardec, a essência da Gênese, o céu e o inferno, e vou dar cara a tapa, vou ver o que vai dar. Que bom, que bom. E os alunos vão pedir para eu vou gravar. Vamos ver. Eu acho que cuidado com querendo ouvir. Enquanto tiver gente querendo ouvir, a gente fala se deixarem a gente falar. O problema é que eles ainda estão muito reativos, né? Eles não deixam. A brincadeira que eu fiz, na verdade, é o seguinte: eles não deixam a gente falar, entendeu? Eles não te dão palestra, eles não te deixam fazer um curso, sabe? Eles não te deixam ocupar nenhum espaço no centro onde você possa falar alguma coisa que eles não aceitem, entendeu? Mas eu vou dar aula, né? Não tem como, eu vou dar aula. Então vamos ver. O Roberto já foi expulso de 2, pena que ele não está aqui hoje, né? Já foi expulso de 2 centros. Porque ele tentou fazer. Ele é um dos que teve quase a cabeça cortada 2 vezes. Mas ele está sobrevivendo aí. O que mais motiva a gente é essa frase que o Herculano cita, né? Eu acho que para nós, né? A citação de Edmund Burke. Para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Então, a gente não vai mudar a postura dos centros, não vai mudar a postura do movimento espírita. Não, a gente não tem que mudar, né, Ju? Segundo até o que Exatamente. a gente está falando. A gente vai impor essa nossa vontade? Não, né? E a proposta espírita, ela vai vir com toda a sua força, porque, né, ela traz o entendimento, a verdade. Então, a gente fazendo a nossa parte, buscando o nosso esclarecimento, e que seja um trabalho de formiga. Quando eu tiver uma oportunidade de uma pessoa vir perguntar do espiritismo e eu plantar ali a semente verdadeira, isso vai florescer. Então, a gente está fazendo a nossa parte, que primeiro é a gente se instruir, a gente estudar, a gente compreender. Verdade. E vai, né? Porque, assim, me foi muito marcante uma vez que uma amiga perguntou qual a diferença do espiritismo para o catolicismo, né? E ela é católica. Você conseguiu isso? Sim, gente, mas por mais que a gente explique, na época, isso faz, sei lá, acho que uns 8 anos, não se tinha, eu não tinha esse entendimento da proposta moral. Porque hoje o foco do entendimento é uma nova proposta moral de autonomia. Ninguém, né, Ju? Ninguém tinha ainda. Exato, e fundamentada na psicologia, que é uma ciência. Então, querendo ou não, e quando a pessoa compreende, estuda, tudo se clareia, tudo faz sentido. Kardec fica muito mais, né, lúcido, muito mais de fácil entendimento para a gente. Então, é o que a gente está fazendo. Primeiro a gente estudar, se instruir, e a gente, né, vai plantando as sementes. Aí é escolha de cada um no que acreditar, no que seguir, no que, né? É isso mesmo. E toda vez que a gente lê lá no Evangelho algumas palavras que a gente sabe que Kardec ressignificou no céu e inferno, a gente fazer questão de parar naquele ponto, frisar e falar.
da ressignificação. Amigo, tem uma mensagem do Joenilton. Pode conferir, por favor? Quer participar? Não sei, eu só li que ele mandou. Mari, a gente está no prólogo, tá? Obrigada, Ju, desculpe o atraso, tá bom? Imagina! Vamos seguir, gente, que tem muita coisa aí boa pra gente ler. Joenilton tá onde? Tá no Facebook? Não, amigo, no Telegram. No Telegram, deixa eu ver. Peraí. Aonde? Ah, ele me mandou no privado, desculpa. Ah, tá. Passa pra ele o link, que eu vou incluir ele, então. Tá. Quem quer seguir com a leitura do prólogo? Posso fazer mais um pedacinho, mas depois, quando a garganta não aguenta, alguém continua? Eu não tenho livro, Ju, senão eu li um pouquinho. Não, fica tranquilo. Então, vamos lá. No campo espírita brasileiro e internacional, o Wilson Garcia, autor do livro que o leitor agora tem em suas mãos, dificilmente precisa de apresentação. Como Thomas More, ele é um homem válido para todas as estações e, ouso dizer, completando o louvor que Erasmo dedicou ao seu amigo, também para qualquer empreendimento intelectual a que decida se lançar, pois sua curiosidade e conhecimento, seus esforços e saberes alcançam vastos horizontes. Analista e autor de referências sobre os mais variados assuntos relativos à teoria espírita e à praxis que a sustenta, de sua ágil caneta têm nascido inúmeros textos em que ele se ocupa de analisar os fundamentos filosóficos, científicos e éticos, que são inerentes à doutrina espírita, mas não apenas com o propósito de divulgação destinados a informar e orientar aqueles que desconhecem ou se opõem a ela, sob várias perspectivas, senão que há também utilizado seu talento, conhecimentos e esforços para consolidar convicções e certezas naqueles que se reconhecem como espíritas, apresentando sólidos argumentos e evidências sobre a realidade imortal do espírito, sua pré-existência e sobrevivência, sua permanente evolução e aperfeiçoamento em sucessivas vidas, além da inter-relação psíquica e mediúnica que facilita a comunicação entre a humanidade invisível, habitado espírito na condição de desencarnado, e a humanidade visível, constituída pelos seres humanos encarnados, no âmbito de um dinâmico e sustentável processo comunicacional, que utiliza determinados canais e códigos e flui em diversas direções. Sendo o espiritismo razão e paixão de sua vida, Wilson Garcia tem se esmerado para oferecer sua contribuição intelectual à louvável tarefa de garantir que o corpus doutrinário em que se reúnem seus postulados essenciais com seus princípios e valores permaneça fiel às linhas mestras que foram desenhadas por Allan Kardec, seu ilustre codificador, que contou para o exercício de seu trabalho pioneiro e fundador com o apoio e assessoramento de espíritos de singular sabedoria e elevação moral. Por certo, tal fidelidade não deve ser mantida com uma postura estática ou dogmática, que impeça a indispensável evolução e revisão desses conceitos que, sendo contrastados com as chocantes e, às vezes, desconcertantes descobertas da ciência e os formidáveis avanços culturais que ocorreram ao longo de mais de 150 anos, que nos separam da ascensão do espiritismo, devem ser contextualizados e ressignificados para que seus ensinamentos primordiais possam ser preservados e manter seu extraordinário potencial como fonte confiável de conhecimento sobre o ser espiritual e sua transcendência. Seguimos estas palavras aprendidas de Kardec
em que ele apontou o curso a seguir no processo necessário de atualização da doutrina espírita, de acordo com seu caráter evolutivo. O espiritismo, marchando com progresso, nunca será superado, porque se novas descobertas mostrassem estar errado sobre qualquer ponto, teria que corrigir esse ponto. Se alguma nova verdade fosse revelada, ele a aceitaria. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, caracteres da revelação espírita, número 55. Tendo deixado em aberto as possibilidades de o Espiritismo estar sempre atualizado, Kardec garantiu sua validade pela conjugação dialética dos princípios da unidade e da progressividade. Unidade centrada em seus postulados essenciais, previamente assinalados. Progressividade, não entendi aqui. Unidade centrada em seus postulados essenciais, previamente assinalados. Progressividade aplicada à aceitação e incorporação dos avanços científicos, tecnológicos ou culturais que se estabeleçam de modo incontestável, ou seja, que não admitam dúvidas ou disputa. Também pelo reconhecimento das informações oferecidas desde o mundo invisível por espíritos de comprovada sabedoria e moralidade, da disposição do codificador para o livre exame, sua humildade, serenidade, sensatez e racionalidade, bem como de sua admirável honradez, advém a permanente modernidade de seu legado. Naturalmente, é preciso advertir. Uma coisa é a adequação indispensável da doutrina espírita às conquistas das ciências naturais e sociais, ou as transformações positivas que derivam delas em favor do progresso moral, social e espiritual da humanidade, e outra coisa diferente é a pretensão de incorporar certas novidades em seu acervo ideológico, novidades suposta ou realmente mediúnicas, que muitas vezes são apresentadas como revelações superiores e atribuídas a espíritos de elevadíssima categoria, e que muitas vezes não passam de verdadeiras fraudes destinadas a obter benefícios materiais ou enganar os incautos, ou que também poderiam se tratar de criações anímicas ingênuas, nascidas do repertório inconsciente dos intermediários, quando não, mistificações das quais espíritos de tendências retrógradas se vangloriam, inventando as mais bizarras teorias, sem importar a seus autores e a nenhum dos seus divulgadores e crentes, o repúdio com que essas fantasias são recebidas pelos espíritos cultos e sensatos. Continua? A respeito dessas... Eu queria fazer só um comentário. Você descansar um pouquinho, Miriam. Ótimo. Eu queria lembrar aquela frase que diziam, ou dizem ainda, né, no Espiritismo, e parece que ele comenta aí no livro, que o Espiritismo precisa de atualização. Aí a gente que está tendo acesso, um pouquinho de entendimento sobre a moral autônoma, a gente não está atualizado nem nisso. Imagina querer atualizar o Espiritismo em quê? Se as ciências filosóficas lá do século XIX foi como que se fala? Foi trancada, né? Vou dizer essa palavra. Foi trancada, escondida né, para todas as outras gerações a partir daí, e a gente está tendo acesso a ela agora. Vai atualizar o que no Espiritismo? A gente tem que atualizar, não é atualizar o Espiritismo, a gente é que tem que se atualizar do Espiritismo. Não é o Espiritismo que tem que se atualizar da nossa época, né? E quando ele fala aí também de transformações positivas, e ele falou antes, né, de ter um entendimento filosófico, científico e ético. Daí ontem na live do Paulo, o Paulo estava falando, né, que a gente precisa se apropriar da ciência espírita
a metafísica espírita tem entendimento da metafísico, psicológico e moral, para a gente poder compreender o espiritismo. Então, mesmo, por exemplo, nós que estamos interessados, né, em entender todo esse contexto do espiritismo e tal, e as pessoas que ainda não entenderam o quanto isso é importante, não tem que se pensar em atualizar o espiritismo enquanto a gente não se atualizar dessas informações, né? Acho que tem a interpretação. A live de ontem do Paulo foi muito importante, muito importante. E eu acho interessante assim, muitas vezes eu assisto às lives, não só do Paulo, ao vivo, né, que está ali ao vivo, mas depois eu volto a assistir de novo, porque muitas coisas escapam, sabe? Que a gente não prestou atenção para a gente prestar atenção. Às vezes eu assisto 1, 2, 3 vezes. Ontem teve uma live do Paulo. Eu acho que foi no horário da aula da gente, não foi? Não, foi das 6 às 8. Outro grupo de estudo, o Revelar. O nosso é das 8 às 9, das 9h30. O que eu entendi, Rô, não é que ele está falando que o espiritismo tem que ser atualizado, né? Não, ele não fala que tem que ser, ele está falando que havia uma fala assim no movimento espírita, que o espiritismo... Não, ele está falando aqui, ó. Estava ser atualizado. Ele estava defasado. Falando, né? Não, ele está falando assim, né? Ó, sendo o espiritismo razão e paixão de sua vida, o Wilson Garcia tem que ser esmerado para oferecer sua contribuição intelectual à louvável tarefa de garantir que o corpus doutrinário em que se reúnem seus postulados essenciais com seus princípios e valores permaneça fiel às linhas mestras que foram desenhadas por Allan Kardec, seu ilustre codificador que contou para o exercício de seu trabalho pioneiro e fundador com o apoio e assessoramento de espíritos de singular sabedoria e elevação moral. Por certo, tal fidelidade não deve ser mantida com uma postura estática ou dogmática, que impeça a indispensável evolução e revisão desses conceitos que, sendo contrastado com as chocantes e, às vezes, desconcertantes descobertas das ciências e os formidáveis avanços culturais que ocorrem ao longo de mais de 150 anos que nos separam da ascensão do espiritismo. Devem ser contextualizados e ressignificados para que os seus ensinamentos primordiais possam ser preservados e manter seu extraordinário potencial como fonte confiável de conhecimento sobre o ser espiritual e sua transcendência. Então, ele faz a citação, né, de Kardec aqui, que o espiritismo da Gênese, né, lá no item 55 do capítulo 1º. Então, o que Kardec está falando? Que, né, o espiritismo, ele marcha com o progresso, ele é uma ciência progressiva. Nunca será superado, porque se a ciência provar algo novo ou diferente, o espiritismo, ele acolhe esse entendimento científico, porque ele também é uma ciência. Então, o que a ciência avançou depois do espiritismo? Em muitas coisas. Então, nós, como espíritas, devemos, né, trazer esse entendimento científico, sim. Por exemplo, o estudo do corpo humano, das células, que se tinha um outro entendimento de moléculas na época de Kardec. Então, a gente, sim, como espíritas, vai trabalhar o quê? A nossa razão e o nosso entendimento. O que nos falta hoje é um método utilizado por Kardec e o diálogo com os espíritos, que nós silenciamos, né? Não se evoca e se debate com um objetivo científico de elucidação nossa, de esclarecimento nosso. É por no isso meu que a gente entendimento, é por isso que a gente isso que começou, ele né? está colocando aqui, e não dizendo que o espiritismo precisa ser modificado. Quando ele fala em ressignificação, no meu entendimento, gente, talvez alguém entendeu diferente, ele está falando
no avanço da ciência e trazendo a própria citação, né, da Gênese de Kardec sobre isso. Que quando eu até abri a Gênese, né, aqui no item 55, para ver sobre em que contexto Kardec está falando isso. Né? E é exatamente nesse contexto que ele está trazendo aqui. Ô, Ju, quando se fala em ciência e espiritismo, eu tenho muitas dúvidas, muitas. E, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o Kardec ele vai falar da ciência comum da época dele lá, que a gente está estudando o Livro dos Espíritos, teve lá uma parte que a gente leu. E Kardec ele está falando assim, ó, a ciência comum não serve para você fazer comparação com o espiritismo. Aí a gente tem as ciências filosóficas, né, que é o espiritualismo racional, aí já serve para fazer ali, para você estudar junto com o espiritismo. Aí você tem as ciências, vamos por assim, biológicas, física, o que você vai... biológicas e física, vamos dizer assim, vai falar dos átomos, ou a parte que o Paulo até comenta, que vai falar do entendimento de fluido, que depois Kardec deixou e colocou, e começa a usar outra palavra. Porque fluido tinha um significado lá na época, e hoje não se usa fluido mais, né? E bolinhas de átomo também não se usa mais hoje né? Então, nesse sentido. Mas toda vez que fala ciência, na obra de Kardec, várias ciências que o Kardec está falando. Por exemplo, a nossa ciência de hoje, tanto a física como a biológica, é materialista. Se você pegar a ciência de hoje para querer validar o espírito, você não vai conseguir. Ou vai? Não vai. Então, mas ó, vamos prestar atenção. Você pegar a psicologia, também não vai conseguir, porque é materialista. Então, mas aí a gente está falando da proposta moral, e o espiritismo não trabalha só as questões morais, ele vai trabalhar também as questões científicas, tanto que a Gênese é um livro científico. Ele vai trazer o entendimento do homem e a evolução desse entendimento, né, da criação, da Gênese, daqui do nosso planeta Terra. E aí ele vai falar de outros planetas lá na uranografia, que é o esclarecimento do Galileu Galilei. Mas quando ele põe lá na Gênese, no item 55, o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, no item 54, não existe nenhuma ciência que tenha saído inteiramente acabada do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produtos de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como de um ponto conhecido, chega-se ao desconhecido. Assim procederam os espíritos com o espiritismo, razão pela qual o ensino que transmitiram é gradual. Eles somente abordam as questões na medida em que os princípios sobre os quais se apoiavam estivessem suficientemente elaborados e a opinião tivesse alcançado a maturidade necessária para assimilá-los. Tudo bem? Também é preciso levar em conta que todas as vezes em que os centros particulares abordam as questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias e inconclusivas. Aí, mais para baixo, ele vai colocar: há, entretanto, entre a marcha do espiritismo e a das ciências, uma diferença capital. Enquanto essas só atingiram o ponto onde chegaram depois de longos períodos, foram suficientes poucos anos ao espiritismo, não para alcançar o ponto culminante, né? A gente não tem um entendimento de tudo, mas para acumular a soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Isso se deve à imensa multidão de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestam simultaneamente, trazendo cada um deles seu contingente de seus conhecimentos. E aí ele fala, né? Quando ele vai falar essa citação que ele está trazendo, lá no item 55, ele coloca assim, ó: o último caráter da revelação espírita, e que ressalta as próprias condições que lhe dão origem, é que, apoiando-se em fatos, ela e só pode ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação.
por sua essência, ela se alia com a ciência, né? Que sendo a exposição das leis da natureza em certa ordem de fatos, não podem contrariar a vontade de Deus, autor das leis. As descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de rebaixá-lo. Ela só destrói o que os homens edificaram sobre ideias falsas que fizeram de Deus. Então, quando a gente vai estudar a Gênesis, a origem, qual era o entendimento bíblico? Deus fez em 6 dias, no 7º descansou. E o que a ciência vem demonstrar? Que isso é falso. Né? Que a Terra se formou em bilhares e bilhares de anos. E Kardec usa o entendimento, o esboço geológico da Terra é um dos capítulos científicos, que ele vai falar, né, do estado primitivo do globo. Não é isso que a gente estudou lá na Gênese? A solidificação da camada granítica. E aí ele vai trazendo o entendimento científico. Mas a nossa ciência já avançou e muito da época de Kardec, na parte de estudos. Olha quantos instrumentos de observação já se construiu, né? Satélites que são lançados. Então, esse estudo científico sobre outros planetas, sobre o universo, avançou. Assim como a parte científica relacionada ao nosso corpo, às células, a parte genética, são, né, descobertas, são conquistas da ciência. E a gente não pode negar esse entendimento, porque senão é o que ele está falando aqui. A gente transforma um espiritismo, que ele coloca aqui, com uma postura estática e dogmática. Eu não posso falar sobre isso porque Kardec não falou. E não. Se é provado, se é científico, é observado esse entendimento, a gente pode sim usar a razão, usar esse entendimento para compreender. A gente não brinca que o capítulo da Gênese e Uranografia é um dos capítulos que a gente mais compreende a Deus pela, né, grandiosidade do universo, do mecanismo que coloca tudo aquilo em ação. E para nós, tudo provém de quem? De Deus. Então, quanto mais a ciência avança, mais glorifica Deus, que é isso que ele está colocando aqui, né? Porque a gente, um efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente. O homem, na sua, né, insignificante evolução aqui na Terra, ele não consegue produzir esses efeitos. Então, a gente usa a razão para compreender. É isso que eu entendo que ele está colocando aqui, né? Que isso não pode ser estático. A ciência é a busca do conhecimento, todas elas, mesmo as que são materialistas. Tá? Então, tem dois lados aí, deixa eu só frisar uma coisa aí. Quando a gente está estudando a teoria moral, a ciência espírita, compreendendo tudo isso, é para que a gente possa restabelecer e retomar, olha só, primeiro passo, retomar essa teoria para que a gente possa voltar a estudar, vamos dizer assim, com os espíritos. Hoje, desde que Kardec foi embora, não se estudou mais com os espíritos. Se baniu esse tipo de coisa. Então nós estamos tentando entender por quê. Porque a gente sabe pela obra de Kardec de que os espíritos, quando nós estivermos preparados, hoje nós estamos preparados? Não, não estamos. Por quê? Porque a gente perdeu toda essa teoria da autonomia, a gente perdeu. Essa teoria moral foi perdida. Você vai nos grupos hoje mediúnicos, quantos grupos hoje utilizam essa teoria para colocar em prática esse tipo de coisa? Então se perdeu, entendeu? Mas aí tem o outro lado, que é o lado que a Ju está lembrando, que é o seguinte... Eu gosto muito do exemplo da Gênesis também, que é aquele capítulo do Galileu, né? Que quem foi o médium que trouxe aquele capítulo inteiro? Foi Flammarion. Por que Flammarion, um jovem de 21 anos? Porque ele era o cara que estudava astronomia na época, que mais sabia. Então aí você vem um outro lado, que é o seguinte: digamos que a gente
tenho a total capacidade de conversar com os espíritos. Eu sempre penso assim, alguém me colabore se eu estiver errado. Eu tenho toda a capacidade, grupo mediúnico, posso evocar. Aí vem um espírito e nos traz várias informações sobre os astros. Não tem ninguém no grupo que sabe nada sobre astronomia. Com quem que esse espírito vai conversar? Quem do grupo vai saber se ele está falando verdade ou mentira? Se ninguém conhece a ciência que está ali. Quem participou com a gente daquele grupo da AME Gaúcha, né? Teve um momento que nós estudamos física. Mas não fomos nós que estudamos. Foi uma meia dúzia lá que eram físicos, professores de física, interessados em física, que foram estudar com o Paulo para poder fazer uma pesquisa reunindo a física moderna, que se liga de várias maneiras, essa questão. O João Newton estava lá, não foi isso, João Newton? Liga a física moderna, fala assim, e você, Satiro, colaborou? Eu não, amigo. Eu compreendo quando me falam, mas daí é eu... E eu gosto de física, entendeu? Mas eu não tenho essa capacidade e não estudei. Né? Até o Manu ajudou, tinha um professor lá que eu esqueci o nome, que ajudou muito o Paulo. Mauro. Eu então, tomei um Rivotril, gente. Não, a Juliana estava... A Juliana, ela nessa época parou de fumar baseado, que ela ficava vendo as lives e ficava doidona, assim, entendeu? Ela falou, vou economizar no baseado, vou só ver a live com o Mauro e o Paulo e o Manu. Eu tomava Rivotril e viajava. No aí entrava em química e ela alucinava, né? Mas imagina, assim, em física ela já... Então, assim, a gente tem que lembrar aí daquele capítulo da revelação. Como é que é a revelação no Espiritismo? Não tem. Nós temos que ter o conhecimento para que... O exemplo que eu gosto de usar, eu não sei se é o mais adequado, mas é o seguinte. Chega um russo na tua casa e fala, vou fazer uma revelação. Você já não entendeu nada, né? Porque o cara está falando em russo contigo. Como é que você vai receber a revelação do russo se o que ele fala você não entende? Então não tem revelação, entendeu? Então, se nós não estamos preparados para compreender, se a nossa ciência não evoluiu até um ponto que a gente possa aprender, né, como é que nós vamos entender as mensagens que chegam? A gente vai mistificar. Não adianta nada. Isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Então, é gradual. Na medida que a ciência humana vai evoluindo, inclusive as ciências, essas de hoje que estão aí a gente vai podendo entender. Né? Quer dizer, hoje a gente na física já chegou àquele conceito de campo, né? Hoje aprofundou esse conceito, mas esse conceito nasceu lá atrás. O conceito de campo. Já tinha alguns físicos falando naquela época. Hoje está aprofundado. Aí hoje você fala em multiverso. Não é só lá no filme que tem multiverso, não. Tem multiverso, tem vários universos, dobras estelares, uma série de... Mas tudo isso não é ficção? Não, não é. Isso é física. Eu não sei explicar. Não vem... Eu sei explicar um pedacinho lá, que eu já estudei. Né? Inclusive, comprei 2 livros novos para poder estudar essas coisas. Falei, eu vou comprar um livro aqui para rever essa história toda da física, entendeu? Física quântica. Física quântica, a gente viu, tem tudo a ver com o Espiritismo. Os conceitos que estão sendo descobertos lá casam com muita coisa que a gente fala no Espiritismo. Então hoje a gente conhece. Aí chega um espírito para nos explicar, olha, lembra aquela parte da física quântica que é assim, assim, assim? O cara, hã? Aí pergunta, ele fala com a Juliana. Juliana, hã? Peraí que eu vou pegar um baseado ali para ver se eu entendo alguma coisa. Ou deixa eu gravar, porque eu vou levar para o Mauro me explica. Porque senão como é que eu faço? Então, são esses 2 elementos que vão permitir que a gente restabeleça a evolução da ciência humana como um todo. E é óbvio, nós temos que compreender a nossa ciência. Senão eu não vou saber o que está acontecendo. Eu penso dessa maneira. Então como é que adianta? Entendeu? Como é que a gente vai voltar a estabelecer a nova ciência espírita se nós não temos nada? Nem compreendemos, perdemos isso. Então eu acho que tem Aí a outra parte da dúvida da Rô, que é importante a gente falar, é a questão moral. As leis que regem o mundo
moral, o mundo invisível. Justamente. Quem vem explicar isso, que aí é o que Kardec vai trabalhar na Gênese, é o Espiritismo, porque Isso ele foi traz roubado da a gente. chave do entendimento dos fenômenos e das leis que regem o mundo moral, né? E aí é onde lá, nessa citação que essa pessoa fez no livro aqui, tem, quando Kardec termina de escrever o item 55, ele vai fazer uma citação com uma nota do próprio Kardec. Então, quando ele coloca, né, avançando com o progresso, o espiritismo jamais será superado, pois se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, ele se modificará sobre este ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Mas aceita como? Passivamente? Dogmaticamente? Não, né? E aí é uma nota de Kardec aqui. Ele coloca, diante de declarações tão preciosas e categóricas como as contidas neste capítulo, que é os caracteres da revelação, caem por terra todas as objeções de tendência ao absolutismo e autocracia dos princípios, assim como todas as falsas interpretações de algumas pessoas desconfiadas ou mal informadas atribuem à doutrina. Essas declarações, por outro lado, não são novas. Nós a temos repetido inúmeras vezes em nossos escritos para não permanecer dúvida alguma a esse respeito. Ademais, elas mostram o verdadeiro papel que nos corresponde, o único que desejamos, aquele de trabalhador, nota de Allan Kardec. E aí ele vai seguir falando, né, das questões que o Espiritismo trata. E aí o Espiritismo vem trazer um novo entendimento. Deus, a vida futura e a alma, não é isso? Que é isso que ele vai entrar nesse item 156 depois e continuar no último capítulo, que é onde ele faz o fechamento sobre isso. E a adulteração caiu em cima da teoria moral autônoma. Só que sem a teoria moral, sem a ciência espírita, a teoria moral, como é que você vai fazer o restante? Então, por isso que a gente tem que restabelecer ela, mas isso não tira de nós a responsabilidade de conhecer o resto do conhecimento humano que está sendo descoberto. Kardec sabia física, química na época dele. Não sabia muito de astronomia, então ele pediu ajuda de quem sabia, que formava o grupo dele, entendeu? Assim temos que ser nós. Se nós vamos conversar com espíritos que têm um conhecimento que nós não temos, nós precisamos agregar ao nosso grupo de mediunidade pessoas que tenham esse conhecimento, para que quando essas mensagens vierem, elas possam ser validadas. Senão, quem vai validar uma mensagem que fale de um aspecto científico, se ninguém no grupo conhece? Quem vai validar? Satiro, mas quando Kardec indagava os espíritos, ele trazia o conhecimento da época, e ele trazia o conhecimento e falava, é isso, nós entendemos isso, é isso. Agora, no caso, quando eles traziam coisa nova, aí eles iam atrás também, para saber. Mas são as duas coisas. Então, trazendo para o tempo de hoje, se a gente recebe uma mensagem no centro, que não tem mais trabalho de pesquisa, o que a gente tem lá é comunicação, isso, de mensagens e tal. Mas se houvesse uma mensagem reveladora, vamos dizer, a gente tinha que ir atrás para saber como é que a ciência fala sobre isso e tal, né? Porque a coisa não se dá só naquele momento ali do trabalho mediúnico. Justamente. E com relação a essa questão de atualização, gente, Kardec partiu do conhecimento da época. É isso aí. Essa então, atualização... quando a Rosângela fala, por isso que muitos falam tem que ser atualizado.
não são os princípios da doutrina que devem ser atualizados, nem o método que Kardec colocou, mas as descobertas da ciência, né? Mas eles usam essa frase, eles usam essa para enganar todo mundo. Ou porque não sabe também, né, Satiro? Pode Agora, ser. não tem problema se a nossa ciência é materialista na questão das leis físicas. É ciência, é pesquisa, é descoberta. Mostra a natureza. Mostra o que acontece na natureza. Isso, um exemplo muito forte que me marcou na época, e eu não tinha o conhecimento que nós estamos buscando agora, é a questão do negro na doutrina espírita, entendeu? Quantas vezes que eu ouvi, ou quantos me perguntaram como que eu explicava a questão do racismo que Kardec trouxe. Então, Kardec trouxe a ciência, o que se entendia na época, que a raça negra era inferior. Entendeu? A ciência dizia isso. Não é a opinião dele. Não é a opinião dele. Isso, Marineusa, é verdade. E a tem raça gente... negra diz que tinha o conhecimento de um branco de 11 anos, e igual a mulher. A mulher, inclusive. A parte da mulher... Inclusive. A parte da mulher não foi comprovada espírito, ainda, mas a do negro foi. O negro é inteligente. Então, Satiro, veja bem como é sério isso. É sério isso, porque numa época de mocidade do meu filho, ele gostava de uma menina preta. Olha só. E aí, ele viu o que falaram do preto ali na Revista Espírita. Kardec coloca que os traços do negro, o nariz largo, os lábios carnudos, reflete a inferioridade do espírito. Está escrito isso lá. Sabe, isso daí hoje é inadmissível, mas é inadmissível na época de hoje, na ciência de hoje. Na ciência do século XIX, tinha-se que o negro era inferior. Uma raça inferior. Isso. Ô, Marineusa, eu já ouvi ouvi espíritas falando que Kardec era racista. Nossa, justamente por conta disso. Já vi aqui em Salvador. E se você ler essa ciência erra bastante, né? A ciência era, né? A ciência era. Mas e ele fala também dessa questão, né, de que o espiritismo tem que andar com as mãos dadas junto com a ciência, né, com a evolução da ciência. E hoje em dia a gente ainda vê preconceitos em centros espíritas na questão de comunicação com pretos velhos, com caboclos, né? Não se pode, só se pode receber, entre aspas, comunicação de espíritos elevados, superiores, né? Freiras, como é que fala? A escola, né? Realmente do espiritismo. Os espíritos de escola, né? De escola. Mas é isso que Kardec fala, que a gente tem que se atualizar. Ou seja, na medida que o conhecimento científico se atualizou, se ele tivesse aqui, ele automaticamente dizia, olha, aquilo não é mais aquilo, é isso aqui. Não existe essa diferença. Eu não é por preconceito dele, é por questão científica. Aquele conceito, aquela teoria nunca procedeu. E hoje a gente sabe. Mas aquela teoria ele era científica e Kardec batia na parte científica. Tem nome do cientista e tudo. Tem nome e tudo lá. Apesar de ser científica, não procedia nem naquela época, nem hoje, nem nunca vai proceder. Não, Rô, mas o que a gente quer dizer, não procede. Hoje a gente sabe. Mas a gente não sabe, na época não sabia disso. Era o nível onde estava a ciência, né? Você não sabia disso. Entendeu? Tem muita coisa, a ciência, ela não é absoluta. Ela evolui, como a gente aprende na revelação, a gente logo no começo da Gênesis aprende isso, lembra? A ciência, ela evolui. Hoje, você descobriu, por exemplo, Newton estava absolutamente certo? Estava para coisas de certo tamanho. Para coisas no tamanho minúsculo, nasceu uma ciência nova, uma física nova, que é a física quântica. E que não casa com o que Newton fazia. As leis de Newton não se aplicam na física quântica.
E aí, Newton estava errado? Mas foram fundamentais para o desenvolvimento da física quântica. Mas a ciência, assim, ela evolui com o homem, entendeu? O homem evolui, amanhã ela é complementada. Algumas são descartadas, outras são complementadas. Todas as ciências humanas são assim. Todas elas. Entendeu? Todas. A gente está descobrindo a natureza. Né? Quando eu estudei no colégio, eu não sabia o tamanho qual o tamanho que eu conhecia? O átomo. De 40 anos para cá, tem uns negócios que é 3 vezes menor que o átomo. Você entra no átomo 3 vezes. Eu falei, nem sei. Então, Satiro, e exemplificando isso que você falou, lá no Livro dos Espíritos está dizendo isso: o átomo é a menor partícula da matéria. Está escrito isso lá. Era o que se conhecia. Então, eu acho que é isso que se encaixa no que a Rosângela falou, quando muitos falam, tem que ser atualizado. Isso. Não é a doutrina espírita, é a ciência utilizada na época que deve ser trazida para os nossos tempos. Justamente. Não. E sempre com o aspecto de que a ciência é feita com contradições, né, com questionamentos, sempre aberta, né? Sempre. Nunca é uma coisa fechada. O problema é um pouquinho mais complicado. Ciência, né? É um pouquinho mais complicado, que a gente está fazendo, por exemplo, está falando do átomo, mas o átomo foi um termo, uma palavra, um vocábulo que tem um significado muito específico. De repente, se colocou esse vocábulo específico para descrever algo que descobriram. Mas a ideia de átomo era a ideia de menor partícula. Não estava falando de vários átomos, estava falando da menor partícula. Aí, quando descobriram uma partícula menor, falaram, vamos chamar de átomo. Não, os gregos falavam de menor partícula. A ideia original era a ideia de menor partícula. No caso, também no século XIX, com essa questão do racismo, nós temos que trabalhar, pensar no século XIX, por que essa ideia de povo, né, de raça, vingou. Porque essa ideia de raça surgiu no século XIX. Não havia antes ideia de raça. Durante a Revolução Francesa, com a Declaração do Direito Universal do Homem, foi dito que o homem era uma raça só. E isso causou um mal-estar e se criou a ideia de raça. Quem criou essa ideia de raça? Foi um tal de Demétre, que é um filósofo ultramontano, que, inclusive, é o guia do Rustang. Joseph Demétre. Ele que cria a ideia de raça. Quem está dizendo que ele cria a ideia de raça? Não sou eu. Quem está dizendo são os historiadores que hoje vão lá e pegam e falam: a ideia de raça vai surgir com Demétre. Por exemplo, Hannah Arendt vai falar isso. Ele é as origens do totalitarismo, vai ler lá o Demétre. E qual que é o problema? Porque ele vai brigar com a ideia de que o quê? Não, nós temos de fazer uma hierarquia. Porque a briga do Demétre tem de voltar o poder para a igreja. Então, o Kardec, infelizmente, a ciência naquela época, comprou a ideia de raça. Por quê? Porque a ciência, na época, estava substituindo uma religião carcomida. Então, endeusaram uma ciência. A gente pega, por exemplo, hoje em dia, vai falar, por exemplo, naquela época existia, em cada ciência, você tinha de também estudar a filosofia de cada ciência. Quando você estudava, por exemplo, química, existia um estudo de filosofia para a química. Existia um estudo de filosofia para aquilo. Por quê? Porque a questão que se estava falando lá era a questão ética. Como é que eu vou usar isso? Sempre essa questão ética preponderou. Aí, de repente, resolveram fazer o quê? Tornar a ciência um dogma. Olha, tudo que a ciência fala é verdade. Esse é que é o problema. Então, por exemplo, hoje em dia nós idolatramos quem? A psicanálise. A gente tem como questionar de que ela surgiu com Freud? Não tem. Mas o uso que Freud vai fazer de uma descoberta que ele fez é dogmático. Melhor ler o Jung.
Jung não é tão dogmático. Não, e assim, percebam que todo esse conhecimento que a gente tem hoje, seja lá da onde venha, de que ciência seja, que está ligado à natureza, né? Todos eles, é o que Kardec diz aqui, está ligado à natureza, são feitos por Deus. A natureza nunca contradiz as próprias leis. O problema é que o olhar do homem sobre a natureza, ele vai mudando. Não, então, sim, quando a mas gente aí... fala a ciência, a gente iria acompanhar a ciência. Peraí, qual ciência? Pois é, a mas ciência a ciência que diz que Deus não existe ou a ciência que afirma que Deus existe? Não, pois é. Qual psicanálise? Eu estou pegando esse gancho. A psicanálise totalmente freudiana ou a outra, que abre espaço para outras visões? Então, nota que a gente sempre vai estar sobrando para quem? Sobra para você. Sempre você vai ter o poder de decisão. Você nunca vai pegar, porque senão a gente trocou a infalibilidade papal pela infalibilidade de um determinado cientista, a opinião dele. Não. O que a doutrina espírita vai pedir, enquanto ciência filosófica, olha, você sempre vai ter responsabilidade sobre as suas escolhas. Você sempre vai modificar seu modo de enxergar o mundo, porque você não é o mesmo amanhã. Hoje você tem uma opinião, amanhã você pode mudar. Não existe dogmatismo. Então é nesse sentido que o Kardec falou, olha, não façamos do espiritismo algo dogmático. Sempre fazer uso do bom senso e da razão. Quando ele soltou o artigo, é que a gente lê muito mal o artigo sobre ele. O que ele foi dar? Ele deu muita voz à opinião científica da época. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, peraí, isso serve do ponto de vista encarnado, mas o ser que anima o espírito ou que está nessa raça, ele pode estar cerceado pelos limites da raça. Olha como é que ele entrou, como ele se enganou. Né? Porque ele trabalha isso, mas ele sempre coloca o que decide é o espírito que dá vida àquela raça. Mas era a ciência que dizia isso, era a ciência. Então, mas ele coloca, não importa. Você pode estar cerceado nessa vida, mas na outra não. Sim, ele está colocando que é o espírito que é inferior, não, ele estava colocando, olha, num determinado momento você pode nascer numa situação de inferioridade temporária, que ele colocou que seria uma raça. Ele se vendeu pela ideia de raça na época. Ele foi infeliz? Foi. Mas foi um erro. Foi uma opinião pessoal dele que ele deu razão à ciência da época. Se você pegar ele, o que o Darwin escreve também, está cheio de absurdo. Mas hoje em dia a gente pega e... o Darwin, a teoria da evolução do Darwin. A teoria da evolução nem foi dele. Que quem botou a cara para bater foi o outro. O outro lançou a teoria primeiro, publicou o livro primeiro. Só que então, mas quando ele fala isso, não está debatendo hipótese? Sim, porque quando ele, no capítulo lá da Gênese orgânica, ele traz o entendimento da ciência, mas ele é bem claro, ele coloca como hipótese o que é um princípio espírita, o que determina não é a habitação, e sim o habitante, não importa o corpo, o que importa é o espírito. Isso é um entendimento doutrinário. Chegou lá no final da obra. Da formação dos corpos e a questão da limitação do corpo, isso é da matéria. E ele traz as hipóteses científicas para falar sobre esse processo evolutivo ou a própria formação, que ele traz aquela ideia da geração espontânea. Ele debate isso na Gênese, né? Eu acho que a importância disso tudo é a gente sempre compreender que a gente sempre tem algum conhecimento novo que a gente tem que estar buscando. Entendeu? Conhecer os fatos, conhecer a ciência, para desenvolver a ciência. Sabe qual que é o maior problema? É o seguinte, o problema não é o que está escrito lá na codificação. O problema é a leitura que a gente vai fazer disso. Sim. Porque a codificação é algo muito aberto. Ela vai trabalhar sempre sob hipóteses. Ela nunca vai pegar e se cercear e falar, você teria que acreditar nisso. Mas, Conde, a codificação nossa... Ela vai exigir o quê? Ela vai exigir participação sua. Mas, Conde, a codificação... As pessoas gostam de ser mandadas. Mas, Conde, na Gênese, a codificação diz claramente, a ciência, ela evolui, ela cresce, ela muda, e ela não é absoluta.
Kardec dedica... E por que mudaram justamente o céu, o inferno e a Gênesis? Justamente, mas eu estou falando, no que a gente aprende isso, a gente já tem um recado até dos espíritos, no sentido de, olha, tá vendo? Isso aqui, Kardec captou vossa mensagem lá atrás. Existe, nós estamos evoluindo. O próprio exemplo do fluido vital é um grande exemplo disso, que a gente usa muito. Ele mesmo chegou lá e falou, olha, fechamos dessa maneira. Esquece a teoria do fluido vital. Parou de usar completamente. E ele deixa um recado claro do que a gente tem que fazer com a ciência. Entendeu? Então, a ciência normal do homem é conhecimento da natureza, como a Juliana lembrou bem. Então a gente tem que conhecer ela. Ah, mas ele é o mesmo? Agora evoluiu. Daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, vai ter uma outra evolução. E a gente tem que continuar acompanhando essa evolução, ou, como disse bem a Marineusa, se você recebeu uma mensagem que você não compreende, ou acha que tem um conhecimento ali que o grupo não domina, vai atrás de aprender mais, senão você não vai conseguir avaliar se a mensagem presta. Simplesmente assim. Você não vai conseguir saber. Não sei se é bom ou ruim, então vamos continuar estudando, achando alguém, falar, olha, esse tipo de coisa faz sentido, não faz? Porque se não fizer sentido para ninguém, não serve para nada pra gente. O problema... E a questão de ser simultâneo, né? O fenômeno. Não era sim, não é uma pessoa recebendo. Não é um centro. A Juliana é formada nisso, ela sabe. Como é que as pessoas se sentem bem? As pessoas se sentem bem quando elas estão escondidas da multidão. Então pode notar, como é que as pessoas fazem? As pessoas vão pegar em qualquer... vou dar um exemplo de eleição, mas pode ser qualquer coisa. Aí eu vou votar naquele que vai ganhar. Por quê? Porque você sente que você está ganhando. Você sente participar do todo. Então você esconde a sua insegurança na multidão. Isso, infelizmente, o ser humano, ele foge da sua responsabilidade. O que ele quer? Alguém que decida por ele. Ele não quer absolutamente colocar a mão no fogo por nada. Não, o que você fez? Eu fiz o que me mandaram. Ou seja, a responsabilidade está em quem manda. E nisso sempre vai surgir os aproveitadores e vai falar, olha, faz assim. Por quê? Porque ele se enxergou, já sabe, eu vou dominar. Infelizmente é isso. Enquanto o ser humano buscar se escorar e tirar a responsabilidade das suas costas, ele não vai crescer. E o Espiritismo é uma doutrina difícil porque ela exige justamente isso. Olha, você tem responsabilidade. Esse ponto eu concordo. Você tem responsabilidade. É mais fácil você ser heterônomo do que... né? Você tem responsabilidade. Agora o outro vai te dar ilusão. Não. Olha, vem aqui que vai tudo ser resolvido. Olha, eu conheço um centro forte que vai resolver todos os seus problemas. É como se eles te dessem uma armadura para enfrentar os problemas da vida. Depois dá o endereço para a dona Miriam, que ela quer saber o centro. Entendeu? É o que vive. As pessoas vão lá e falam assim, não vou eu não vou naquele lugar, você viu? O pessoal que frequenta aquele lugar é tudo pobre, tudo gente mal vestida, tudo isso. Não é assim que as pessoas falam? Não é. E por que essas igrejas estão enriquecendo? O cara aparece com um carro zero, diz que conquistou, diz que Deus deu, o outro fala, opa, eu vou entrar que Deus também vai dar para mim. Percebe? Nós colocamos Deus, onde que estão enfiando Deus? Pois é. Deus precisa dar para me seduzir. Deus precisa seduzir alguém, gente. Tentando voltar para a discussão aqui. Vamos agora voltar para o ponto final. Para a gente dar um ponto final que está quase na hora. Né? Tudo isso que a gente vai estudar é a forma como no Brasil aconteceu. É 1h30 só ou 2 horas? Não sei, isso que eu estou te perguntando. Né? Não, por mim vai 2 horas. Então vamos embora, 2 horas. Então vamos ler um pouco mais? Tem mais meia hora ainda. 30 e poucos minutos. Vamos terminar pelo menos essa... Então vamos, bora ler. Quem estava lendo? A Miriam. A dona Miriam falou que quer o endereço desse centro, depois passa para ela. Passa para mim também, vai, né? Vai que funciona, né? Olha, o médio é Valdemir e ele joga chapéu. Aí, ó, viu? Aí, dona Miriam, anota aí. Tá fechado, Miriam, seu microfone.
Depois, quem estiver interessado, eu passo o endereço, tá? A respeito dessas mistificações, deve-se registrar com tristeza indisfarçável que não há doutrina cuja imagem pública tenha sofrido em grau tão elevado e não raro grotescas falsificações de todos os tipos, como a espírita, e que tem servido de base para seus adversários tradicionais, religiosos ou materialistas. Certamente, o espiritismo tem sido seriamente afetado em sua credibilidade pela proliferação de charlatães e especuladores, que se exibem como curandeiros, videntes ou ledores de sorte, que usam o nome da doutrina de modo impróprio e abusivo. De semelhante, contribui com o descrédito a publicação de panfletos, livros repletos de mensagens estranhas, carregadas de um anacrônico misticismo religioso, temperado com supostas revelações e profecias apocalípticas, anunciadas por entidades de origem ou categoria heterogênea. É necessário acrescentar a este pandemônio a proliferação de obras de tendências espiritualistas ou esotéricas, que rondam as áreas limítrofes do pensamento espírita, em cujas páginas desponta de maneira velada ou explícita a afirmação de que superam o espiritismo por ser supostamente portadoras de conhecimentos mais atuais ou modernos. Eu já vi muita discussão em cima disso, né? Todo este caos semântico e conceitual, do qual a doutrina fundada e sistematizada por Kardec é absolutamente alheia, afeta em maior ou menor grau a margem do movimento espírita, desde suas origens até os dias atuais, na França e em outros lugares da Europa, assim como no Brasil e em inúmeros países do continente americano. Basta lembrar os esforços insistentes que são feitos nas hostes do kardecismo para demarcar e proteger-se das influências geradas pelo ramatismo, o monismo ubaldista, o trincadismo, o culto basílio, o emanuelismo, a umbanda e outros sincretismos, e, claro, o rostanguismo, denominação que recebe o conjunto de teorias e crenças reunidas na obra Os Quatro Evangelhos ou Revelação da Revelação, 1866, psicografada em Bordeaux pela senhora Émile Collignon, sob a coordenação do advogado bordalês Jean-Baptiste Rostand, e que teria sido ditada pelo espírito Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, os mesmos autores dos evangelhos canônicos. Tudo o que foi dito anteriormente vem a propósito do livro Ponto Final, o reencontro do espiritismo com Allan Kardec, para o qual tenho a honra de escrever esta breve nota com reivindicações de prólogo, de acordo com o convite cordial de seu autor, meu querido amigo jornalista Wilson Garcia, que nos dá este bem pensado e redigido ensaio histórico e que, pela abundância e rigor dos dados, pela fidelidade honesta aos fatos, se aproxima mais da pesquisa do que da obra puramente literária. Não tenho dúvidas de que ele é um dos estudiosos espíritas do nosso tempo que mais despontam, com melhores credenciais e predisposição sincera para empreender o estudo do movimento espírita brasileiro e esclarecer diversos assuntos sobre sua origem e trajetória, destacando os danos causados pela infiltração de crenças rostanguistas no corpo do espiritismo kardecista, tanto em termos da doutrina quanto ao edifício institucional que em torno dela foi levantado desde as décadas finais do século XIX. Garcia é um apaixonado do conhecimento histórico e vários de seus livros o colocam em destaque. Ele analisou cuidadosamente tudo o que se relaciona com o desenvolvimento do espiritismo no Brasil, sem dúvida, o país do mundo em que conseguiu sua maior expansão, ao mesmo tempo em que está bem informado do que aconteceu e acontece em outras nações, principalmente na América e na Europa. Apontamos aqui apenas alguns entre os principais títulos devido à sua formação espírita, ao seu gosto pelas letras e o jornalismo, além de seu fervor historiográfico. Kardec e a razão, uma janela para Kardec.
você e a reforma íntima, você e os espíritos, o corpo fluídico, que, embora publicado em 1980, mantém sua validade intacta. Nele se reúnem informações e argumentos de grande calibre para conhecer e repelir os conceitos absurdos sustentados pelo rustanguismo. E o próprio autor recomenda expressamente sua leitura e análise, porque está intimamente ligado a este livro, Ponto Final, O Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, do qual pode ser considerado como sua continuidade e complemento. Para conseguir o tão esperado reencontro com Kardec, Wilson Garcia sabe que se impõe a recuperação de um conhecimento veraz da história do Espiritismo, desde sua fundação até os dias atuais. Para isso, utiliza uma abordagem historiográfica de metodologia rigorosa que o leva às fontes documentais originais e o move a rever uma coleção bibliográfica enorme. E nessa empresa, nada é mais afortunado do que os esforços feitos por notáveis escritores e pesquisadores espíritas de nosso tempo, como Paulo Henrique de Figueiredo, Simone Privato Goidanishi, para cooperar com a tarefa de classificação e digitalização do imponente repertório de documentos espíritas originais que foram obtidos na França pelo inesquecível intelectual, diplomata e escritor Canudo de Abreu, e que agora conta para esta nobre, laboriosa e importante tarefa com o apoio da entidade paulista Fundação Espírita André Luiz Fial. Daí, o que o Wilson faz aos materiais que estão de posse da Fial, principalmente cartas, revistas, obras raras e escritos inéditos de Kardec, identificados como Acervo Canuto de Abreu, bem como os notáveis e ricos achados históricos dados a conhecer por Privato em seu formidável ensaio, O Legado de Kardec, e aos estudos e reflexões densos oferecidos pelas obras Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, e Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, devido ao inquestionável talento de Figueiredo. O texto de Ponto Final, O Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, consiste em 6 partes, devidamente entrelaçadas por uma ordem lógica e cronológica, conveniente, que facilita o cumprimento de um objetivo anunciado, que outro não é, como o próprio título indica, que promover o reencontro do Espiritismo com suas origens, ou seja, restabelecer a essência do pensamento espírita, seus postulados essenciais, os protocolos científicos de suas bases experimentais, em particular, tudo o que se refere ao intercâmbio mediúnico e ao controle universal dos ensinamentos dos espíritos, seus altos padrões e orientações morais, seguindo de perto as linhas mestras elaboradas por seu codificador, insistindo no uso de uma linguagem pura, sensata e prudente, como a que caracterizava seus escritos, mantendo o espírito laico, livre pensador, racionalista e humanista, que inspirou o conjunto da obra pedagógica e espiritual. A primeira parte se concentra na análise da relação estabelecida por Kardec com os espíritas de Bordeaux, porto do sudeste da França, localizado a 500 quilômetros de Paris. O ilustre pedagogo viajou várias vezes para aquela cidade e fez importantes discursos aos adeptos do espiritismo, destacando-se dentre eles o senhor Émile Sabot e os membros, não sei se é Sabot ou Sabot, alguém sabe? Sabot. E os membros da Sociedade Espírita de Bordeaux, do que deu ele notícia na Revista Espírita. De fato, o mais significativo deste capítulo vem do fato de que nessa cidade resistiu o advogado Jean-Baptiste Rustang, que, pouco depois de conhecer a doutrina espírita, montou tenda separada e dedicou-se a reunir e ordenar as mensagens recebidas pela médium Émile Collignon, subscritas com a assinatura dos evangelistas canônicos do cristianismo, até formar com essas comunicações
4 volumosos exemplares que seriam apresentados em 1866 com o título anteriormente mencionado. Desde o início, Kardec foi evasivo com Rustang, embora ele ocupasse uma alta posição social e profissional em Bordeaux, como presidente da Ordem dos Advogados. Nossa, ele era tudo isso. E os fatos confirmariam sua desconfiança quando ele percebeu que ignorou seus avisos repetidos sobre a prática mediúnica e o exame severo e escrupuloso a que deveriam se submeter as comunicações obtidas por essa via, até o extremo de que seria melhor rejeitar 10 verdades a admitir uma única mentira, uma única teoria falsa, de acordo com a exemplar instrução do Espírito Erasto, incluída em Um Livro dos Médiuns, item 230, como complemento de outras mensagens que apareceram na Revista Espírita. A teoria do corpo fluídico de Jesus, com todas as suas consequências ridículas, é possivelmente a mais grotesca entre as invenções de suposta origem espiritual superior, que foram dadas a conhecer e nem sequer possui o mérito da originalidade, posto que nos 3 primeiros séculos do cristianismo eram acreditadas e divulgadas pelas tendências heterodoxas do apolinarismo e do cefismo. Com seu proverbial bom senso e a assistência benéfica de espíritos de grande sabedoria, o fundador do espiritismo o rejeitou desde o início e desmontou seus conceitos um a um em vários artigos de sua revista, O Espiritismo. Esta primeira parte do livro de Garcia termina com um apelo muito oportuno e impostergável, chamado que faz aos espíritas: é necessário reconstruir o edifício doutrinário do legado kardeciano. Eu acho que essa fala sintetizou o que a gente conversou anteriormente, né? É reconstruir o edifício doutrinário, não é mudar nada, não é uma nova religião, é Kardec mesmo, né? Nós é que temos que entender melhor, interpretar melhor. O segundo capítulo recria o cenário do movimento espírita francês após a desencarnação de Kardec. Talvez seja a etapa menos conhecida da história espírita, em parte porque prevaleciam interesses espúrios em escondê-la ou manipulá-la. Daí a importância singular deste trabalho de Wilson Garcia e seu incansável compromisso de divulgar os fatos e explicar em sua justa magnitude as suas consequências graves, que ele resume apontando que provocou nada menos do que a ruptura do edifício doutrinário espírita. O fato é que, após a desaparição física do fundador, foi organizada uma autêntica operação de assalto às fortalezas do kardecismo, representadas pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a instituição criada por Kardec, a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, fundada em 1869, logo após a morte do mestre, e a Revista Espírita, o veículo eficiente de divulgação de novas ideias. Rustang e seus seguidores se encarregaram de planejar e executar a operação, na qual empenharam grandes esforços pessoais, recursos financeiros e manobras desonestas. A cooperação de Pierre Guetin, Lemarie mostrou-se decisivo no triunfo obtido pelos rustanguistas, e foi assim que as entidades criadas por Kardec trocaram seus nomes, mudaram o rumo de suas atividades e até se envolveram em acusações judiciais perante os tribunais franceses por práticas pseudo-mediúnicas, claramente fraudulentas, como as fotografias grosseiras de espíritos, vendidas aos incautos, causando uma perda de prestígio irreparável ao espiritismo. Bom, a própria Amélie foi enganada, né? Ele usou até a Amélie, o Lemarie, né? Os intrusos... Ele colocou uma foto, né? Nesse processo dos espíritas, acho que a gente vai falar bem profundamente sobre isso. Mas não, acho que está na Autonomia, não sei se está nesse. Eu não sei que livro. Autonomia também tem.
No da Simone Privato também, ela relata o processo dos espíritas, é sobre isso que ele está falando, que eles tiraram uma foto da Amélie com o Kardec de fundo, que, tipo, essa fraude das fotografias, eles tiravam, vamos supor, uma foto minha com meu pai, que já faleceu, né, assim, uma imagem do meu pai. E isso gerou um processo. Lemarie foi preso, né, junto com um fotógrafo. E aí eles fizeram a foto da Amélie. Eu não sei se está aqui no livro do Wilson, mas depois eu confiro. Se não tiver no da Simone Privato, tem todo o relato, aí a gente inclui essa parte no estudo, quando falar sobre isso. Ok. Os intrusos rostanguistas conseguiram que a revista abrisse suas páginas à disseminação de suas crenças bizarras e mais, servisse à disseminação de teorias teosóficas e ocultistas, completamente estranhas aos postulados espíritas. A este maremoto, cheio de emaranhados e confusão, de perda de identidade e rumos, é adicionada a acusação contra Lemarie, de ter contribuído com a adulteração da última das obras escritas por Kardec, a Gênese. Segundo o revela uma suposta quinta edição deste trabalho, cujo conteúdo teria sido revisado, corrigido e aumentado pelo próprio codificador, o qual era francamente estranho quando levamos em conta que sua partida para o mundo espiritual ocorreu em 31 de março de 1869, e a quarta edição absolutamente idêntica à primeira de janeiro de 1868, por ser uma reimpressão, apareceu no final do ano sob a supervisão do autor. A investigação é impecável e contundente, realizada por Simone Privato Godaniche. Destacou o ataque à integridade do personagem do fundador do Espiritismo, do pensamento do fundador do Espiritismo, demonstrando com documentos irrefutáveis a falsificação que havia ocorrido ao comparar a quarta e definitiva edição com a que Lemarie revelou 3 anos depois. À luz dessa revisão, foi possível constatar que havia mais de 400 modificações, incluindo não apenas alterações ortográficas de forma, mas também omissões e deturpações substanciais. Tínhamos dito anteriormente que houvera um ataque vitorioso do rostanguismo, mas agora vale a pena anotar que tal triunfo não se estenderia muito ao longo do tempo. Na própria França, no período pós-Kardec, houve fortes reações contra, como as denúncias feitas por Henri Sauce, um dos mais importantes biógrafos de Kardec, e pela senhora Berthe Froppel, corajosa colaboradora da primeira hora, amiga íntima e confidente de Amélie Bourdet, a fiel companheira do mestre. Em 1884, Madame Froppel publicou um modesto, mas contundente livro relacionado com aqueles eventos, intitulado Beaucoup de Lumière, Muita Luz, no qual acusa Lemarie de ter ordenado a incineração de numerosos documentos do arquivo deixado por Kardec e de pretender desfigurar a filosofia espírita até convertê-la em uma religião, fazendo com que ela entrasse em uma absurda fase teológica, da qual Rostang seria o modelo padrão. A isso, juntar o vigoroso movimento de rejeição do rostanguismo, liderado pelas prestigiadas figuras de Gabriel Delane e Léon Denis, legítimos continuadores do pensamento kardecista, que se colocaram à distância da sociedade presidida por Lemarie, e fundaram em 1882 a Union Spirité Française e o jornal L'Espiritisme. A partir das páginas desta publicação, uma batalha formidável foi travada em defesa dos princípios e valores autênticos que são inerentes à filosofia espírita e que a colocam a uma distância sideral do misticismo religiosista, fanático e supersticioso, consubstancial às crenças expostas nas estranhas teorias rostanguistas. No final do século XX, o movimento nascido em Bordeaux definhou dentro do movimento espírita francês. Alguém pode continuar? Porque eu já estou... A garganta está falhando.
Pode ser? Eu continuo. Obrigada, Clarice. Não dá mais. Eu estou percebendo faz tempo isso, coitada. Bom, no fim do século XX, o movimento nascido em Bordeaux definhou dentro do movimento espírita francês, afundado nos seus absurdos intragáveis e como uma justa recompensa aos esforços sustentados pelos líderes do kardecismo, que se mantiveram fiéis ao perfil racionalista e sensato impresso pelo fundador. Mas enquanto isso acontecia no país onde nasceu o espiritismo e em cuja sociedade predomina uma forte tradição laica e humanista, o obscurantismo rustanguista encontrou uma opção diferente para tentar novamente sua estratégia de penetração e absorção do kardecismo. E mudou-se para o Brasil, a gigantesca nação sul-americana, na qual as ideias espíritas se espalhavam rapidamente, beneficiadas pela particular idiosincrasia do seu povo. A partir do exame desse fenômeno social, cultural e espiritual, o Wilson Garcia se ocupa, na terceira e quarta parte de seu livro, as quais intitulou Grupo Saião, o Rustanguismo Brasileiro e História Falseada e História Real. O nome daquele grupo se deve ao fato de que as reuniões espíritas quase exclusivamente mediúnicas eram realizadas no escritório do advogado Antônio Luiz Saião, localizado na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, embora também se chamasse Grupo dos Humildes. O contraste entre a história falsificada e a história real se aplica à fundação e atuação da Federação Espírita Brasileira. O fato, devidamente avaliado com documentos probatórios, é que no final do século XIX, a grande maioria dos espíritas cariocas se ocupavam em estudar e disseminar a doutrina de acordo com os princípios estabelecidos por Kardec, mas alguns tinham sido seduzidos pelos conceitos rustanguistas e estavam muito confortáveis com eles, dado que os achavam incompatíveis com seu fervoroso catolicismo, ao qual não estavam dispostos a renunciar. Se afastaram da antiga sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade, fundada em 1879 por Angeli Torteroli, Antônio Pinheiro Guedes e outros pioneiros que permaneceram fiéis ao kardecismo para criar primeiro a Sociedade Espírita Fraternidade e depois, em 1880, o Grupo dos Humildes, ou Grupo Saião. Assim como aconteceu na França, o rustanguismo penetrou nas fileiras espíritas com a intenção espúria de dividi-las e afastá-las de suas bases racionalistas, para dar lugar à criação de uma doutrina mística, híbrida, heterônoma, uma espécie de religião espiritólica. As sessões mediúnicas que se realizavam no escritório de Saião, presididas por uma imagem de Jesus crucificado, com um grupo muito pequeno de participantes, todos seguidores de Rustang, divorciaram-se das instruções e orientações oferecidas por Kardec em O Livro dos Médiuns. Os espíritos que se manifestavam exigiam absoluta docilidade e passividade em relação à aceitação, à crítica das mensagens. A exigência imposta a eles era ter amor e abraçar-se com os evangelhos para depois evocar espíritos. Claro, nessa norma havia a intenção, além de anular a liberdade intelectual do médium, de condicionar o exercício de sua faculdade à aceitação dos evangelhos bíblicos, o que implicava mutatis mutandis, a adoção do livro, os 4 evangelhos, uma vez que, lançando mão de um recurso de betonímia, os rustanguistas faziam passar habilmente um termo por outro no contexto de uma estratégia concebida para gerar adesões, a qual eles recorrem ainda hoje.
Além dos evangelistas, dos santos e bispos católicos, naquelas reuniões se comunicavam espíritos que se apresentavam como Jesus Cristo, a Virgem Maria, o anjo Ismael e, claro, não podia faltar o próprio Allan Kardec. Só que agora se tratava de um Kardec que transmitia opiniões muito diferentes daquelas que sustentou ao longo do seu trabalho intelectual e literário por 12 anos, ocupando com a fundação, sistematização e estrutura do Espiritismo. Já não era o discípulo de Pestalozzi que se expressava, nem o pedagogo racionalista, nem o pesquisador que fez do processo de intercâmbio com os espíritos um laboratório experimental que se opunha à introdução de cultos ou cerimônias do espiritismo, ou humanista que reiterava seu profundo sentimento de admiração e respeito por Jesus, mestre da verdade e do amor, homem e não Deus, possuidor, como todos, de um corpo carnal e um corpo fluídico. A Gênese, capítulo 15, número 66. Exemplo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O Livro dos Espíritos, 625. Agora, esse Kardec não só usava de uma linguagem mística de ranço católico, senão que declarava seu arrependimento por não haver aceitado as teses de Rostang e reconhecido. Em suma, como não puderam dobrar o homem em seu tempo, trataram de acomodar a posteriori o espírito desencarnado às suas conveniências, enlodando sua memória, sua inteireza e impugnando a solidez de seus ensinamentos. Cara, esse homem escreve muito, hein? Não há dúvida do que o grupo dos humildes, constitui. Vocês não querem parar aqui, gente? Que agora ele vai entrar explicando mais um pouco do grupo Saião, para a gente não perder esse raciocínio, porque até aqui é fácil da gente poder sintetizar, né? No estudo que vem um pouquinho, dar uma sintetizada no que a gente leu, e a gente retomar daqui para frente, que ele vai explicar sobre o grupo, né? Para a gente não ficar confuso. Não sei, eu acho. Vocês... uma boa medida, já está na hora. Ao menos, mesmo. Vocês querem ir até 7 horas? Porque agora que o livro ficou bom, a gente tem que parar. Abre o microfone, Miriam. Agora que o trem ficou bom, a gente para. Vocês perdoam, porque depois de uma certa idade a gente esquece mesmo, desligamento mesmo. Um pouco é a idade. Ju, você que tem marido e filho, amor. Quem pega meu marido está dormindo, tá de boa. Decide. Se o grupo todo decidir, a gente pode estender hoje. Quem pega esse livro... Não, gente, não tô brincando. É meio cansativo, porque né? tem muitas pessoas que já saíram, então daí acaba por algum compromisso, né? Aí é chato. Sábado que vem eu não vou estar aqui com vocês, tá? Porque eu vou estar em Guarulhos com a Marineuza. A gente toca aqui normal. Eu e o Roberto tocamos aqui com vocês. Se eu conseguir entrar um pouquinho, nem que seja pelo celular, pelo menos 1 hora, eu entro. Mas eu tenho que estar lá no centro, então não vou poder estar com vocês, mas estarei em pensamento. E vamos estabelecer, então, esse estudo com 2 horas. O que vocês acham? Porque tem gente muita que leitura, saiu, aí gente poder... perde. Com 2 horas, então. Tem outros grupos depois, né? Lá. Eu achei interessante a parte que ela deu, falando que eles condicionaram os médios ao estudo dos 4 evangelhos. Aí os médios iam dar comunicação do quê? Ia dar mesmo de Maria, de Jesus, de João, de Batista, ia dar essas comunicações mesmo. Não, e ver como isso tem a ver com aquilo que a gente falou, né? De que o conhecimento que a gente carrega define muito do nosso entendimento. Então não é gratuitamente
né, que aqui, como a gente vai ver nessa obra, de que tem muitas alterações acontecendo nas obras, além daquelas que aconteceram das adulterações, inclusão de obras do espiritismo brasileiro, apoiados pela FEB depois de um certo momento, divulgação, cursos sobre Rustang, os 4 evangelhos. Ou seja, vamos difundir essas ideias. Quanto mais a gente difundir, mais fácil fica para criar uma base para a gente ficar discutindo o que a gente acredita, o que a gente quer que eles acreditem. Então acaba sendo uma baita de uma manipulação, que é o que a gente vai ver nesse livro, né? Então é exatamente a mesma estratégia que fizeram lá com o Kardec. Depois que ele morreu, vamos adulterar as obras e mudar o que está sendo dito aqui para o que a gente quer. Aí então, e aí a gente sabe que o Espiritismo chegou aqui como ciência e como estudo dos 4 evangelhos. Aí tá, ficou dos quatro evangélicos e o que se transformou hoje, né? Vamos dizer assim. Não, você vai entender tudo isso na obra. Não, ele vai explicar. O foco está só no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele vai explicar isso. Essa obra explica justamente o que aconteceu nessa fala assim, o Espiritismo. O que todo mundo recomenda? Evangelho segundo o Espiritismo. Você fazer o Evangelho segundo o Espiritismo uma vez na semana na sua casa, pronto, você já é espírita. Pronto, é o suficiente. Mas você vai entender... Os evangelhos que ele está citando aqui são os 4 evangelhos de Rustang, a revelação da revelação. Então, quando ele fala do centro que foi fundado pelo Torteroli, ele veio com as bases fundamentadas no Espiritismo enquanto uma ciência filosófica. Houve essa ruptura e o grupo Saião passou a ter a comunicação com esses espíritos, né? E se colocou como a verdadeira revelação espírita, o verdadeiro revelador, Rustang. Então, só que quando a gente estuda pelo que a instituição passa, que é essa parte que ele coloca aqui, ó, na página 21, que ele coloca aqui, ó, no segundo parágrafo, se eu não me engano, ele coloca ali, né, pela infiltração de crenças rustanguistas no corpo do espiritismo kardecista, tanto em termos de doutrina quanto ao edifício institucional. Quem tem o edifício institucional? Kardec. A FEB. A FEB? Né? E em torno dela foi levantado desde a FEB não nasceu como ela é. XIX. A FEB não nasceu. Ela mudou. Não nasceu dessa forma. Ela mudou mais ou menos 20 anos depois. Ela foi completamente transformada por esse grupo. A gente vai estudar isso item a item, com profundidade. Aqui é só, né, o prólogo, uma introdução que ele está dando sobre o que o Wilson vai tratar especificamente, né, nas 6 partes que ele dividiu o livro. Mas a gente vai aprofundar em tudo isso que ele está citando aqui. Isso. E ao final do livro teremos uma sessão mediúnica para a gente dar uma surra nesses espíritos todos. Eu tô fora, viu? Nesta época que foi trazido para cá, estava um clima muito propício, né? É propício, Genilton. Claro que ele vai explicar, né, as questões muito católicas. Propício para isso. O catolicismo ferrenho, né? Do Brasil. E aí vem com os 4 evangelistas, aí caiu como uma luva, né? Aí recebendo comunicação de Maria, de Jesus, né? Um misticismo tremendo. Foi muito propício a isso aí. Porque aí embarcou-se nessa aí. Tem uma mensagem que a gente lê. Agora eu não lembro se é na Revista Espírita. Tem lá uma mensagem que Kardec fala. Kardec não afirma que é de Jesus. Né? Fica em aberto. Agora o grupo vem e afirma que médium está recebendo comunicação
né? Jesus, Maria, todos os evangelistas tá se comunicando, é complicado, né? Não, a gente vai ter a oportunidade de estudar, né? Principalmente como eles se referem a Kardec, né? E enfim, a gente vai ter a oportunidade de estudar tudo isso. E vocês vão descobrir uma outra vida da Juliana, que foi o Saião, entendeu? Ela veio com o Pojanê primeiro. Ai! Não, porque o espírito não retrocede. Você não vê, não é. Bom, eu gostei dessa. Gostei dessa. Não, tá amarrado, né, amiga? Tá amarrado. Como que eu ia vir num homem de ciência e depois retroceder para um homem não, é que eu achei que tinha uma nota que falava, mas tudo bem, você tá falando, eu acredito em você. Tô fora, não vem não. Queria experimentar, ué. Não. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Bom final de semana. Bom começo de estudo, bom final de semana. Boa noite, obrigada. Tchau. Até mais, então. Boa noite. Um abraço para todos. Até mais. Ju, vou perguntar uma coisa. Eu acho que você mandou em algum momento